Missionário, Roberto, quero pregar um tema muito forte. Quais são as doutrinas de homens? O que a Bíblia nos ensina sobre essas divisões, essa desunião que estão aí nessas igrejas, essa fora de unidade, esses fora de padrão? A Bíblia nos alerta que virão muitos falsos mestres, muitos falsos Cristo, muitos falsos profetas, como vai dizer Mateus 24. Mateus 24:11, Mateus 4:6 vai nos alertar que virão com milagres e prodígios enganosos. O que a Bíblia nos mostra? Quero mostrar aqui nos versículos, nos ensinando para nós ter cuidado contra esses tipos de profeta, com esses tipos de pastor, com esses tipos de apóstolo que se gradua ele mesmo apóstolo, sem sucessão apostólica, unção vinda por homens, por mestres, como vai dizer, falsos, fraudulentos, se transfigurado em anjo de luz. Vai dizer aqui, segundo Pedro 3:3, sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer que nos últimos tempos virão escarnecedores com zombaria, segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer que segundo com sua própria doutrina teológica, filosófica, mestre com suas doutrinas, com escarnecimento, com zombaria, verão segundo a sua própria fé, concupiscência. Que interessante. Em Romanos, quantas passagens que a Bíblia nos mostra. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitais. A Bíblia diz para nós evitar esses que apartaram da doutrina e causa divisão. A Bíblia nos diz, nos relata, nos ensina para nós se apartar desses que causam divisões, que não segue a doutrina que Cristo ensinou para os seus apóstolos, como vai dizer em João 7. Só você meditar ali. Em João 7, se eu não me engano. A Bíblia nos relata para a gente apartar daquele que causa divisões. João 7, 14 até o 17, ali fala a doutrina de Cristo. Né? Afastai desses que causam divisões nas igrejas. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras adocicada em linguagem louzeja, engana os corações simples. Quer dizer o que é? É hoje que nós vemos essa aí. Engana os corações simples. O que é isso? Pessoas que não conhecem a palavra, pessoas humildes, pessoas que querem buscar o Senhor, simples. As pessoas se aproveitam, esses pastores, esses doutores que causam divisão, que se apartaram da doutrina de Cristo, da doutrina dos magistérios apostolado. Engana os corações simples, porque as pessoas, Oséias 4 diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Esses pastores sabem que as pessoas não têm conhecimento da palavra. Eles têm conhecimento e apartaram da doutrina, seguiram suas próprias doutrinas, suas próprias conclusões. O apóstolo Paulo vai nos alertar. Ó. Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Porque esses pastores, esses apóstolos se graduaram apóstolos, não se torna em unidade com a igreja, com a doutrina de Cristo. Não. Porque se eles fazem isso, porque eles vão perder bens materiais, lucro financeiro. As intenções desses caras é lucro. Ele vê as ovelhas como lucro. Como vai dizer em 2 Pedro 1-3, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele vê as ovelhas servem como um lucro.
esses pastores que se desviaram, se transgrediram da doutrina de Cristo para seguir sua própria conclusão, como vai dizer em Isaías. São cães gulosos, pastores que nada observam. Segue cada um sua própria doutrina, sua própria conclusão. Interessante. Hebreu, falando de novo. 13:9. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimento que nenhum aproveito traz aos que ele se entrega. Quer dizer que nenhum aproveito traz que se entrega a essas doutrinas de homens, de fábulas, de evangelho, de novidade. Campanha das prosperidade é campanha do óleo ungido, da rosa ungida, do sabonete ungido, etc, etc, etc. É tanta doutrina, tanto conceito enganador, é uma feitiçaria, é uma macumbaria, é uma cartomancia religiosa. Essa é a doutrina desses mestres, desses doutores que têm para si própria a sua conclusão. 2 Pedro 3:3, Romanos 16, 17, 18, Hebreu 13:9. Olha o que vai dizer em Filipenses. De novo, um evangelho de unidade. 2:2. Completai a minha alegria, permanecendo unidos, tendo um mesmo amor, um só alma e o mesmo pensamento. A unidade, como vai dizer em Efésios 4:6. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Um só batismo. Esses caras batizam 10 vezes, 30 vezes, se for possível, eles batizam. E um só Deus, e o Pai de todos os que atua em cima de todos, por todos e em todos. Uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor. Olha que interessante. Eu frequentei essas igrejas 1 ano, aprendi tudo do trono de Deus. Assim que eu comecei a caminhar, eles me batizaram no batismo de João Batista. Eu já era batizado na igreja. Batismo é só um batismo. 2 batismos é maldito. Tem pessoas sendo amaldiçoadas com essa explicação, com essa doutrina desses caras. Batizando uma vez. Já vi pessoas lá da igreja ali. Pequei, vou lá batizar de novo. 2, 3 vezes. Já vi pessoas batizando 3 vezes e até mais. Com essas doutrinas desses caras. Com essa teologia desses caras. Como vai dizer, aqui Pedro, vai dizer, 1 Pedro 20. É muito interessante, Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é interpretação pessoal. Esses caras já estão errados. Já causou divisão, já criou outra doutrina, que não é a doutrina como eu citei ali quase agora, em João 14. Outras doutrinas de homem, de fábulas, de novidades. Olha que interessante. Gosto da Bíblia de Jerusalém. Jerusalém é muito completa e óbvio. Aqui, 2 Pedro 2, 1 e 3. Houve, contudo, também falsos profetas no meio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais terão heresias perniciosa, negarão o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. É tipo como vai dizer lá em 2 Coríntios, do 11:4. Um Jesus diferente, um Deus diferente, uma igreja diferente, uma profecia diferente. Muitos seguirão suas doutrinas desoluta. Muitos seguirão essa doutrina desses caras. É profético já.
O que está acontecendo aí, você vê esses caras arrastar a multidão com essas doutrinas de óleo ungido, com essa doutrina da prosperidade, já é profético. Vai dizer que é normal, é profecia, tem que ser cumprida. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Quer dizer que por causa desses mestres, por causa dessas divisões, por causa dessas doutrinas de campanha, de prosperidade, de ouro, prata, bens, etc., muitos não acreditando na doutrina verdadeira, muitos não irão acreditar na igreja que Cristo fundou sobre ti, Pedro. Mateus 16,16. Edificaria a minha igreja. Muitos não acreditam. Não por causa desses falsos mestres, por causa desses falsos profetas, por causa desses falsos apóstolos. Por avareza procurarão com muitos em ação de... Aqui, ó. Por avareza procurarão com discursos fingidos, fazendo de vós objeto de negócios. Mas se o julgamento há muito está em ação, a sua destruição não tardará. Quer dizer o quê? Com discursos fingidos, pregação fingidas, vendo as pessoas como um negócio. Não sei o que está dizendo, é a Bíblia. Eles veem as pessoas como um negócio, essa campanha da prosperidade. Esses caras ficam ricos vendendo esse óleo ungido, essas cartomancia, essa simpatia, essas magia religiosa. Esses caras ficam ricos, esses caras arrastam multidão com essas doutrinas de homem, com essas doutrinas vindas de homem, inspirada por quem? Vou mostrar para você aqui. Timóteo 1:4. O Espírito diz, 1 e 2. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apossar da fé, dando ouvido a espírito embosteiros e doutrinas diabólicas. Espírito bosteiros. Quer dizer o que? Espírito que não é o Espírito Santo. É outro Espírito, porque o Espírito Santo, ele não habita onde tem divisão. Lá quando desceu em Atos dos Apóstolos 2, o Espírito desceu em unidade, cada um do seu país entendia com sua própria doutrina, não, com a sua própria linguagem. E uma doutrina só. Tinha romanos, tinha eruditos, tinha egípcios, tinha gregos, se entendia, cada um com sua própria língua, mas uma unidade. O Espírito Santo não habita em desunidade. Só você vê, já passou mais de 10.000 denominações. A Bíblia diz só tem uma verdade, uma igreja, um magistério. De hipócritas impostores que, marcados na própria consciência com o ferreiro da infâmia. Ao 4, 2:4, 2 Timóteo 2:4, 3:4. Porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Chegará um dia que os homens, as mulheres não suportarão a doutrina da salvação, porque a doutrina da salvação é carregar a cruz, é sofrimento. É a linguagem da cruz, meu irmão. Ao quanto os apóstolos sofreram, morreram todos martirizados, só João que não. Foi perseguido, foi humilhado, foi caluniado. As pessoas não irão suportar a sã doutrina da salvação, porque é a cruz, pesa, meu irmão. Levando pelos próprios paixões, pelo período de escutar novidade, ajuntarão mestre para si, apartarão os vidros da verdade e se atirarão a fábulas. Olha que interessante. Se eu pregar um evangelho da cruz, do magistério da cruz, um magistério apostolado, as pessoas não vão dar crédito, porque não beneficia nada material. O benefício da cruz, do magistério apostolado, é a glória no céu. O Senhor lhe promete uma coisa, a glória. Aí se eu pregar um evangelho de fábula, de campanha das prosperidades, campanha das portas abertas, campanha do óleo ungido, campanha do Jeová Jireh, etc., que eu vejo aí. Campanha
de Manassés, de Efraim, essas campanhas de óleo ungido, dessa teologia, dessa filosofia de macumbaria, feitiçaria, de magia religiosa, as pessoas irão ouvir, porque irão beneficiar materialmente. As pessoas não querem buscar Jesus Cristo espiritualmente, não querem carregar a cruz. Como vai dizer lá em Mateus 10, lá no finalzinho por ali, fala: aquele que não pegar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. As pessoas não querem ouvir esse evangelho de carregar a cruz. As pessoas querem ouvir um evangelho de fábula, um evangelho de novidade. Que nós vemos aí, ó, arrastando multidão, com um discurso fingido, vendo as ovelhas, vendo o servo como um negócio. Esses pastores veem vocês como um negócio. Eles não estão preocupados com suas almas, com sua salvação. Eles estão preocupados com a sua igreja crescer, expandir, com fábulas, com novidade. Apartou-se da doutrina de Cristo. O Espírito Santo não habita onde tem divisão. Já mostrei aqui, ó, Pedro 3, 2 Pedro 3:3, 1 Coríntios 1:10, Romanos 16, 17, 18, Hebreus 13, 9, Filipenses 2:2, Isaías 56, 11, Oséias 4:6, Oséias 6:6 vai dizer assim, só para fechar, só para terminar, que é muita coisa. Porque eu quero o amor mais do que o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Está entendendo o que o Senhor quer? Quer o amor. Porque eu quero o amor mais que o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Você está entendendo como que é o Evangelho? Já tem uma unidade. Deus não é um Deus de confusão. Como vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 33. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia.